Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje, então, é Tarantata, da Cíntia Lacroix. E, dessa vez, nesse programa, temos a participação da própria autora, então, conversando conosco. Isso, e agora a Cíntia comenta aí essa experiência dela como escritora. Vamos conferir. Cedo eu comecei a tentar escrever literariamente, mas eram textos aos quais eu acabava não dando continuidade. Isso de eu escrever mais seriamente, colocando a escrita como um compromisso meu, comigo mesma, foi algo mais recente. Na verdade, era um projeto que por várias vezes eu acabei adiando, acabei jogando para mais tarde. Sempre havia alguma coisa a ser resolvida antes, ou era, sei lá, a questão de eu me firmar profissionalmente, ou era o curso não sei qual que eu queria antes concluir. E, enfim, levei um certo tempo até me dar conta de que aquele depois não ia chegar nunca, né? Nunca as condições seriam as ideais. Então, me dando conta disso, eu tratei de tentar realizar as coisas do jeito que desse, né? Com as sobras de tempo que eu tinha. E comecei fazendo oficinas de criação literária, que para mim acho que foi uma experiência bem positiva, bem proveitosa. Não só pelo quanto eu aprendi com aqueles grupos em termos de técnica literária, também pela oportunidade que eu tive de ali expor o meu texto pela primeira vez, né? De expor o meu texto e de receber um retorno a respeito dele. A gente segue por aqui, então, conversando no Clube do Livro sobre Tarantata, da Cíntia Lacroix. E a gente chegou no momento, no bloco anterior, falando sobre, então, essa paixão ou esse interesse do nosso amigo Marçal pela Giuseppina, que pode ser explicada, talvez, pela sua atenção especial com suas alunas. Mas a Fernanda estava achando que é uma coisa mais pelo perfume, então... Porque, na verdade, a gente não comentou, mas ele mora com a avó, que na verdade é a mãe, né? A avó que criou ele, e com a Regina, que é uma enfermeira, que se diz... uma especialista da área da saúde. Profissional da saúde. Profissional da saúde. Mas que não tem certeza, né? É falastrona, né? E daí acho que elas participam bastante, assim, da narrativa. E só que, na verdade, ele é um pouco solitário, porque a avó dele... Tá sofrendo de demência. Então ele já não tem uma companhia, daí ele tem que fazer todas as coisas da casa. Então ele vive num ambiente meio relapso, assim, tipo, não tem comida e tal. E daí, às vezes, ele encontra... A impressão que eu tive é que ele encontrava conforto em ver as alunas deles, tipo, arrumadinhas, de banho tomado, cheirosas. Daí ele até brinca uma hora da bolsa, que a bolsa dela, ele é, tipo, o salário deles, tipo, mesmo, uma coisa assim que ele comenta. Eu acho bem interessante isso, assim, eu sempre gosto, assim, de procurar nas obras essa coisa, assim, do feminino, né? E eu acho que tem algumas coisas em relação à maternidade aí, já que a Fê tocou nessa questão aí da avó, que é mãe, né? Ela é mãe ele chama de mãe, mas é a avó, porque ele foi criado pela avó, e o Marçal, então, não teve mais contato com a mãe simplesmente não apareceu mais e tal. Começou as visitas começaram a rarear e ela não voltou mais, e a avó acabou tomando esse papel de mãe, né? Então, o Marçal tem essa relação com a avó, e até uma relação que é bem interessante. Ele conta que na infância ele tinha medo que a avó morresse, porque ele via as mães, os outros amigos, elas eram mais novas, né? Eu achei linda essa parte. Ele tinha um medo de perder, né? Eu achei muito bonita, inclusive, a parte que a avó, mãe dele, morre. Então a gente tem... Mas ela foi uma mãe muitíssimo... Essa avó foi uma mãe muitíssimo zelosa pelo futuro do Marçal, porque ela se judiou muito trabalhando para poder dar o melhor piano para o Marçal, e o Marçal se tornar um músico. O Steinway. Pra mim, a parte que mais me tocou foi realmente esse capítulo todo que o narrador conta a história do Marçal e como a mãe abnegada fazia doces e entalhava nos vegetais para conseguir comprar esse piano pro filho. E eu fico muito triste com a história, porque ela fez tudo por ele, para que o piano chegasse e que ele tivesse uma chance de estudar.
E ela consegue, ele tem o piano, ele estuda, ele consegue uma bolsa e ela fica doente. Então eu imagino para aquela mãe, se ela fosse sadia e ela soubesse o que está acontecendo, ela diria, mesmo é doente, vai e faz seus estudos, mas ela não tem como dizer isso porque a demência já está no estágio muito avançado. Então ela não tem como dizer pro filho, não, me abandona aqui e vai. Então ele acaba, sabe, deixando de lado um futuro brilhante que ele poderia ter pra ficar com a mãe dele. E existe ainda um sentimento do Marçal, principalmente com a mãe, de às vezes odiar ela, sabe? Aquele ódio bem de filho, sabe, que foi criado a pão de ló, né? Sim. E que acaba depois meio que ficando contra ela. Porque não é mais aquela mãe que ele conhecia também. E porque né? ele fica preso a ela, na visão dele, ele não pode fazer as coisas porque ele tem que ficar tomando conta dessa avó, que é mãe. E tem a outra mãe muito forte nesse livro, que é a mãe da Josepina, que é a Mafalda, que ela, desde o início ela tem uma rejeição com essa filha. Ela queria que fosse um menino e nasceu uma menina. Tanto que ela não... Tem uma crença também quando ela nasce, né? Que Isso. tem que botar uma roupinha especial que tem que ser dada por uma pessoa da família. Ela recebe essa E ela presentinho. não veste e ela a filha. Não, vou botar essa roupinha de marinheiro. Na verdade, aparece até uma coisa meio transe, assim. Como ela já tava ali, ela, nem vou dar bola pra isso aqui, vai, sabe, meio automático então, e ela tal. não tinha certeza se estava grávida também. Não, nem tô grávida, eu Tudo tô muito, meio gordinha aqui. muito complicado, né? Então ela tem essa rejeição inicial com a filha, né? E, enfim, claro que não é tocado sobre isso, mas quantas vezes a gente não sabe de casos mesmo também de depressão mesmo das mães, né? Após o nascimento dos filhos. E claro, a Mafalda vai ser muito zelosa com a filha dela durante todo esse tempo que ficou com a filha, mas chega uma hora que ela finalmente abandona a filha, né? Mas é um Então, zelo castrador também, né? Um claro. zelo que... E eu acho muito interessante quando a gente vê dentro da obra, e isso é tocado aqui em algum momento, que esse tarantismo aqui e tal... Eu não gosto muito de usar essa palavra associada ao feminino, histeria, eu não gosto, ele não é positivo, né? Ele tem um caráter meio pejorativo assim. Mas isso que a Josepina sofre também vem muito desse ambiente castrador que tu tá falando, que é esse ambiente hiper-religioso, tradicional, sabe? Que é asfixiante, sim, como é o termo usado aqui no livro, entendeu? Que tem essa obsessão pela limpeza, pela correção, moça direita, de família. Isso, né... acaba refletindo nela também, nessa catarse dela quando ela tem esses surtos, né? Um jeito dela se libertar desse ambiente, assim. É uma doença psicológica também, na verdade, se for pensar, porque ela, todo mundo dizendo, né? E na família existe uma crença muito forte nesse tarantismo. Então, a própria pessoa, depois de tanto ouvir, acaba meio que, bom, eu tenho isso, né? E ela, e a própria Josepina, ela sofre muito com isso. Dá pra ver que ela é muito retraída, né? Ela mal fala no livro, dá pra contar nos dedos. Gente, ela é acorrentada na cama quando ela tá passando por esse tipo de surto, Sim, né? Essa corrente é uma outra coisa que também eles vendem. Não trouxe corrente, né? Junto, que era uma coisa que eles queriam ter abandonado lá no início, né? Então eu acho que é mais um ponto, né? Sim. Então são coisas assim bem interessantes também. Eu acho que eu não digo que é metafórico, muito metafórico o texto dela. Não, mas eu acho que também traz um pouco dessa reflexão, assim, o comportamento da Josepina também é uma reflexão da família, né? Daquele ambiente que ela vive. Eu acho que mesmo sem o cara ser médico, assim, vamos dizer que o médico analisa a obra, né? Sim. Mas acho que mesmo assim, tu já, bem como vocês falaram aqui, tu já atrai isso, né? Isso é certamente a culpa dessa velha que tá enganando a guria, e a guria tem que soltar isso de alguma forma, né? E aí faz todo aqueles esquema, aquela dança louca ali e tal, fica com um surto comprido ela ali, vira, né? ela vira de costas, começa a andar com as mãos e com as... Como se fosse uma aranha, né? Como se uma aranha. A gente lembra do Exorcista, obviamente, aquela cena sim. clássica da Regan descendo as escadas de cabeça para baixo, né? Porque é uma imagem bem forte, só que no caso da Josepina é ao contrário, né? Ela desce, no caso ela andaria com a parte do pubis pra frente. Isso. E todo aquele simbolismo da boca da aranha, né? Com a parte do pubis. Então tipo, é uma imagem forte. Imagino que, de novo, no cinema, né? Seria uma coisa bem forte de ver, né? Mas é uma coisa forte, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão romântica, assim, não sei vocês. Mas não, pra mim achei não... super romântico. Não, mas eu digo... Eu achei, tipo, eu não muito fiquei... bem vista ali, né? Não fiquei... não fiquei chocada com a... Tipo assim, meu Deus, tipo, que cena assustadora.
Parece uma cena libertadora. Tá. Acho que eu tô falando pastelão, assim. Uhum. Não, tipo... Porque não, ela sai correndo, ela foge, daí ela É. consegue fugir, né? Tanto que... E daí vocês estavam lá, da mãe, aquela parte que ela foge, tipo, daí ela volta e ela fica bem, fica um tempo bem, né? Uhum. Então, realmente, tipo, o Ela comportamento ali perde da sangue família... quando isso acontece, né? Isso, É, muito antes da sangue, gente inclusive. dizer, ela perde bastante É, sangue. isso é mais uma coisa de, tipo, como tem crença nisso aí, né? Porque Uhum. ele fala até do lance, tipo, não, mas ela guardou esse sangue porque a mãe não sangrou quando ela nasceu, ok? Não, o sangue foi pra Por cabeça cabeça. e metade ficou com a guria. Aí não, e agora, cada vez que ela tem o surto, ela liberta todo esse sangue que ficou dentro dela. Porque não é um sangue dela, né? Não, Não é o tipo, sangue esse dela, livro ele cara, é muito loucura. rico, porque ele tem várias coisas desse tipo, né? Várias histórias de São Paulo, desse negócio do sangue. Tipo, tem várias explicações, assim, por quê? E é muito Depois curioso foi ver, obviamente, a história dos personagens, por exemplo, no olhar da Regina. Que a Regina, ela é então essa profissional de saúde, A né? enfermeira que cuida da mãe, vó do Marçal. E ela é uma figura que acaba ligando esses personagens, porque ela é bem aquela figura que a gente conhece tão bem, né? Da vizinhança, que começa a andar na rua, começa a falar com as pessoas, e ela vai e bate palma na frente da casa de uma vizinha para conversar, e nessa conversa ela descobre coisas da família e vai contar para outra. Ela é o telefone sem fio, né, daquela região. Ela que traz as primeiras informações pro Marçal sobre a família, porque ele vê a Josepina, se interessa, e aí é a Regina quem abastece ele com essas informações, né? E é engraçado porque a família, os Palumbo, eles, como o Rodrigo falou antes, eles não querem ter, assim, muita relação com ninguém, não. Eles querem ficar mais fechados, Mas né? Tanto que eles não respeitam. vão, né? Mas eles respeitam a Regina porque ela é da área da saúde. E daí ela até diz no início do livro que a Josepina tá com anemia, né? Uhum. Isso. E Ela daí acerta, ela faz É. meio que uma adivinhação, acaba acertando, mas até o encontro do Marçal com o Girolamo é meio fortuito, assim, né? Ele tá num bar e ele também tá lá, e a coisa meio que acontece, assim, porque ele acaba encontrando uma coisa no chão, entrega pro Uma Girolamo chave. uma chave. A chave do cadeado, Isso. que ela tá presa na cama. Então, e é curioso, é um encontro até meio fortuito, que, claro, a história acaba andando a partir dali, mas ele já tem aquele conhecimento anterior, obviamente, da Josepina, já gosta dela, já tem as informações da Regina e pode, a partir daí, né, ter um contato maior com a família. Vamos pro intervalo? Vamos nessa, é nosso último bloco, né? Isso, na hora do nosso intervalo, depois, no último bloco aqui do Clube do Livro, a gente chega mais aqui no desfecho da história, alguns spoilers também, então pra quem não leu o livro, é sempre bom lembrar, né, o próximo bloco é um bloco De complicado, spoilers. né, complicado, mas enfim, depois, no próximo bloco, mais Clube do Livro, aqui na Unicinos FM também, na TV Unicinos.